Antes de fazermos a leitura aí do versículo 18, vamos ler capítulo 4, versos 6 e 7, e depois, na sequência, então, o verso 18 do capítulo 3. Então, capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, o ministério do Espírito Santo. E agora sim o verso 18, 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse verso, ele se torna possível por causa do versículo 6 e 7 do capítulo 4. Em especial, aí o verso 7, porque temos este tesouro em vaso de barro, se referindo à obra e ao ministério do Espírito Santo. Vamos seguir em mais alguns versos ainda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47 em diante. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então observe o 48. Como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do que é celestial. Ou devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então, o que nós temos partilhado agora, nesse segundo ponto que nós falamos sobre a glória e a transformação, estamos vendo um outro lado da face do Filho de Deus, da mesma pessoa, o Filho primogênito de Deus. E esse Filho primogênito de Deus, como falamos, está diretamente ligado à nossa transformação. Vimos a outra face desse mesmo Filho, o Filho unigênito. Estamos sempre falando da mesma pessoa. Hebreus vai falar o Filho. E quando Hebreus fala o Filho, ele está se referindo ao Cristo eterno, ao Filho eterno. Ele está também se referindo ao Filho unigênito de Deus, pelo qual nós fomos salvos. E ele também está se referindo ao Filho primogênito. Essas são as faces da mesma pessoa. Mas em cada uma dessas faces há um significado para nós. Então observe que assim como nós outrora éramos aí filhos de Adão, éramos portanto terreno, e trazíamos a imagem daquilo que é terreno, agora nós somos filhos de Deus e somos celestiais por causa disso. Então devemos também trazer a imagem daquilo que é celestial. Ele está falando de conformação. Na medida então que contemplamos o nosso Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então nós não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Portanto, nesse sentido, nós somos celestiais. E se somos celestiais, devemos trazer a imagem daquilo que é celestial. Ou, em outras palavras, expressar essa imagem, a imagem do nosso Senhor. Isso está diretamente ligado a uma vida de transformação. Por isso aí esse verso, então, 49. E assim como trouxemos a imagem, veja aí essa palavra, a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O verso 50. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. O verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir, fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Uma vida de ressurreição. Então nós vamos ainda falar um pouco sobre a coroação ou a glória do Filho primogênito. Porque para que nós venhamos compreender a vida de ressurreição, precisamos olhar novamente para o Filho primogênito.
o filho que foi coroado, esse filho que se tornou agora primogênito. Ele não foi coroado apenas porque ele é o filho eterno de Deus, mas ele foi coroado, eu gostaria que os irmãos atentassem para isso, ele foi coroado pelos seus méritos, pela sua dignidade. Nós não podemos sempre ficar retornando aos assuntos anteriores, porque nós já falamos da sua perfeita humanidade. Nós já falamos para os irmãos que verdadeiramente ele assumiu um corpo. E nesse corpo, como homem, ele se tornou limitado em seu corpo, um corpo humano. Nós falamos sobre isso. Isso está diretamente ligado, então, ao Filho unigênito. Então, esse Filho do homem, agora, pelos seus sofrimentos da sua vida, por tudo aquilo que ele passou como homem, limitado naquele corpo, Deus fez aquele corpo, Deus formou aquele corpo. Ele passou pelos sofrimentos, os sofrimentos de sua vida. Ele foi vitorioso sobre a sua própria vida, a vida do Filho do homem. E ele também foi vitorioso, por causa dessa vitória, em primeiro lugar, a vitória sobre a sua vida como homem. O que isso significa? A vitória sobre a sua própria vontade. Ainda que a sua vontade é perfeita, porque em sua essência ele continua sendo Deus. Mas como homem, ele supera, ele vence a sua própria vontade para cumprir todos os desígnios e a vontade do Pai. Isso é uma verdade com relação àquele homem. Ele se tornou vitorioso sobre a sua própria vida. Então, por isso, ele pode ser o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. E ele foi, então, vitorioso também sobre a morte. A prova disso é que ele ressuscitou. A morte não pôde reter aquela vida. Então, ele também foi vitorioso sobre a morte. Ele foi àquela cruz, aquele calvário, o lugar de maldição. Ele enfrentou a morte. Morte essa que nenhum de nós, como já falamos tantas vezes, saberemos exatamente o que isso significa, porque essa morte e essa crucificação do nosso Senhor está relacionado ao fardo de ser lançado sobre ele os pecados de toda a humanidade. A maldição de todo o homem caiu sobre esse homem. Então, quando nós contemplamos essa face tão bela e gloriosa do Filho unigênito, porque é o Filho unigênito que salvou o mundo, nós podemos olhar para um aspecto da obra de Deus realizada nesse Filho. Essa é uma obra totalmente substitutiva. Ele é o homem legal diante de Deus. Uma obra substitutiva. Ninguém poderia ir àquele Calvário. Ninguém poderia entrar na morte, senão alguém que não tem pecado nenhum. Ele se tornou sim semelhante a todos nós, porém sem pecado. Então nenhum de nós poderia realizar essa obra. Então olhamos para esse Filho unigênito, que deu sua vida ao mundo, às pessoas do mundo, sendo verdadeiramente vitorioso sobre aquela morte, porque ele ressuscitou, estando ali como o nosso substituto legal diante de Deus. Graças ao Senhor por isso. Mas esse é um aspecto da obra. Então olhamos para isso e vemos uma obra substitutiva. Agora, quando nós vamos aos poucos falando então desse mesmo Filho, mas que ele se torna primogênito por causa da ressurreição, nós começamos a ver uma obra totalmente inclusiva, porque isso toca as nossas vidas. Por um lado, ninguém poderia morrer naquela cruz, porque nós somos pecadores e somos as suas criaturas. Por outro lado, a experiência da morte do nosso Senhor também se torna real para nós. Porque esse mesmo que foi aquela cruz, ele também atraiu todos a essa mesma cruz. Ele nos fez morrer juntamente com ele. Então esse é o aspecto da vida de ressurreição e do primogênito. Porque se ele não ressuscita, ele permaneceria para todo sempre como filho unigênito.
Então, esses detalhes são importantes para o nosso entendimento. Sempre o primogênito no sentido de primeiro, né? No sentido da primogenitura, porque nós vamos falar um pouco sobre isso. Sempre o primeiro é o herdeiro. Sempre o primeiro é o herdeiro. Ele é o Filho eterno, herdeiro de todas as coisas. Então, o primogênito tem aí, pelo menos, dois sentidos muito interessantes. Um que toca a questão da igreja e outro aquilo que ele é como primaz, como o primeiro de todas as coisas, o primogênito. Então, no que toca a ser o primeiro entre muitos irmãos, já que ele se tornou então o primogênito e está conduzindo muitos filhos à mesma glória, nós precisamos considerar que ele ocupou esse lugar e esse trono, ele chegou até o trono, já que 2 Coríntios está falando a nosso respeito, que nós devemos seguir uma carreira ascensional em direção ao trono. Na medida que contemplamos essa glória, a vida do Filho do Homem, é só na medida que nós vemos a vida completa do Filho do Homem e vemos que ele, pelos seus méritos, pela sua dignidade como homem, ele foi digno de ocupar aquele trono, não como Filho eterno, não como Deus, mas como Filho do Homem. Ele seguiu uma carreira ascensional. O primeiro a subir os degraus, aliás, o primeiro que desceu e depois subiu os degraus direto para o trono, porque ele foi aprovado diante de Deus. Essa foi a caminhada e a vida do Senhor Jesus. E na medida que nós olhamos para isso, contemplamos a sua glória, porque ele adquiriu o direito de ocupar esse trono, somos transformados. Então somos chamados para seguir a mesma carreira, de glória em glória, um degrau de glória, mais um degrau de glória. Uma carreira ascensional como foi a vida do Senhor, que pela sua dignidade e seus méritos, então, foi coroado. Essa coroação não é automática. Essa coroação não ocorreu porque ele é Deus. Essa coroação não ocorreu porque ele é o Filho eterno de Deus. Essa coroação ocorreu porque ele é o Filho do Homem, vitorioso sobre a sua vida e vitorioso sobre a sua morte. E então a ressurreição. Então, qual é o caminho para nós? É olharmos sempre, como foi cantado aqui, para o nosso Senhor. Se nós não olharmos para Ele, vitorioso sobre a morte, e Ele ressuscitou, nós não avançaremos de glória em glória. Então os nossos olhos devem estar sempre voltados para o nosso Senhor. Quando nós olhamos para a obra de ressurreição do Senhor, isso sela e nos garante que não apenas Ele ressuscitou, mas que nós também ressuscitaremos e receberemos corpos glorificados. Gostaria que os irmãos observassem isso. Nós não podemos perder isso em nossa carreira ascensional, é a nossa carreira cristã. Porque senão, no determinado da nossa jornada cristã, nós vamos falar assim, então é impossível eu subir estes degraus. Então nós temos que olhar para a obra do Filho unigênito, que se tornou o primogênito que está no trono. O que está conduzindo muitos filhos à glória é o que está no trono. Então nós olhamos para Ele e vemos que Ele ressuscitou. Isso é uma garantia para nós, que nós também receberemos corpos glorificados, assim como foi o do nosso Senhor, porque Ele foi vitorioso sobre a morte. É assim que nós devemos ver a nossa jornada. Não é olhar para isso e falar, bom, então Ele já foi vitorioso sobre a morte, então nada irá acontecer conosco. Não é nesse sentido. É que isso nos garante, na nossa vida, que nós também seremos transformados como Ele foi. E assim como Ele foi vitorioso sobre a sua vida, nós também seremos vitoriosos sobre as nossas próprias vidas. Porque estamos falando da nossa transformação. Como é possível? Isso é possível porque Ele foi vitorioso sobre a sua própria vida. Como é possível sermos transformados, como esse texto? Nem todos dormiremos, mas transformados somos todos. Como é possível isso acontecer? Como é possível recebermos o corpos glorificados, já que esse corpo de pecado não herda, como está dito aí no versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar. Então esse corpo não herda.
E se nós olhássemos então para esse corpo de morte e de pecado, nós estaremos olhando para o lado errado. E iremos olhar então que nunca, não entenderemos a palavra de Deus. Não é? Porque impuros, sodomitas e toda aquela lista não vão herdar o reino. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se nós olharmos para esse corpo de morte, esquece o assunto da herança. E esquece herdar alguma coisa. Mas quando nós olhamos para a vitória do Senhor sobre a morte, e que Ele como homem recebeu esse corpo glorificado, então Ele sela na obra da cruz e do seu sacrifício, que nós também seremos transformados. E recebemos corpos glorificados. Então é aí que nós olhamos, e não olhamos para esse corpo de morte. Olhamos para Ele, para a sua obra de ressurreição, e podemos então ser participantes, porque já que o aspecto do primogênito toca esse lado, podemos ser participantes da sua vida. Então somos participantes também da sua morte, e somos participantes também da sua ressurreição. E aí estamos então nesse processo de transformação de glória em glória. No que toca ao corpo, recebemos corpos glorificados, isso acontecerá. Mas no que toca ao presente, as nossas vidas estão sendo transformadas. É claro que nós estamos aí olhando para o final, como nós vimos na outra reunião sobre Paulo. Paulo compreendeu muito bem que assim como Cristo recebeu a coroa no seu trono, Paulo pôde correr a carreira. Ele pôde lutar o bom combate. Por que Paulo, um homem como nós, com o encargo que ele recebeu do Senhor, por que Paulo poderia combater? Você já se fez essa pergunta? Por que Paulo poderia lutar? Por que Paulo poderia se esforçar sem jamais anular a obra graciosa do nosso Senhor? Por que ele poderia combater? Por que ele poderia completar a sua carreira? Você já se fez essa pergunta? Nós só podemos combater mediante o combate e a vitória de Cristo, lá naquela cruz. Se Ele não vence a morte, nós não podemos combater nada. Porque se Ele diz que está consumado no que concerne a sua vitória, porque ali é uma vitória, não é uma vitória? Sobre o maior inimigo de Deus, o diabo. Ali não é uma vitória de Deus através do seu Filho sobre o pecado. Não é uma vitória sobre o diabo, o mundo, a carne. É uma vitória consumada. Agora, graças a Deus que essa vitória aconteceu. Então não é porque ela aconteceu que nós não lutamos mais. Mas é muito pelo contrário. É porque Ele disse, está consumado, e eu sou vitorioso, e recebi um corpo glorificado, e ocupei o trono por direito. É como se agora esse filho primogênito, porque quem está lá agora é um primogênito. É unigênito, mas ele é um primogênito, porque ele ressuscitou. Por que nós sabemos isso? Porque nós estamos aqui. Porque nós somos os seus filhos. Ele poderia permanecer para todo sempre como unigênito. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Depois nós vamos ler mais algumas coisas. O Vinícius é filho único. No que concerne a primogenitura, aí ele recebeu uma herança, ele seria o primogênito. Ele seria, porque ele foi o primeiro. Mas como ele permaneceu único, então ele não é primogênito. Eu não posso falar que ele é o primogênito, porque ele não tem mais irmãos. Mas ele é o filho único. E é natural, já vamos falar sobre isso, é natural que esse filho único, o primeiro, seria o herdeiro de todas as coisas. Era assim na antiga aliança, mas muitas vezes, esse primogênito, quando nós olhamos a história da antiga aliança, porque nós temos uma boa base ali, ele precisava, pelos seus méritos e a sua dignidade, alcançar o direito de primogenitura.
Aqueles que não alcançaram o direito de primogenitura, essa primogenitura, ainda que eles fossem o primeiro, foi confiada a outros irmãos. Então isso toca a nossa responsabilidade. Não é simplesmente por ser primeiro, porque nós vamos examinar algumas coisas ali em Hebreus. É que nos concede o direito, agora estamos falando de nós, porque estamos falando de transformação, de receber a coroa. Então, no caso, eu estou dando o exemplo do Vinícius, o Vinícius permaneceu filho único. Como filho único e não tem mais nenhum outro irmão, ele vai herdar tudo. Tudo que ele não tem, porque não tem quase nada. Mas vai herdar alguma coisa que tem, se é que tem. Mas se ele tivesse mais irmãos, ele teria que repartir a sua herança com outros irmãos. Isso é verdadeiro para com o nosso Senhor. E isso é tão bonito. Porque ele poderia ter permanecido o filho único. Ele poderia ter entrado na morte. Ele não tem pecado. Aliás, ele podia ter ido direto para o trono, como nós falamos, no Monte da Transfiguração. Mas essa não era a vontade de Deus e nem a do Filho. A vontade de Deus é que o Pai adquirisse a sua família, que ele almejou antes do pecado. A vontade de Deus é que Deus pudesse ter, Deus, o Pai, pudesse ter os seus filhos. Não apenas o seu único, o Filho eterno. Por isso que ele é, assim, as primícias, o primeiro. Quando Colossenses vai falar o primeiro, o primogênito, ele usa essa palavra ali em Colossenses, o primogênito de toda a criação de Deus, ele se refere, não está se referindo e nem sugerindo nenhuma ideia de que Jesus é um ser criado. Ele está dizendo que o Filho eterno, ele é primogênito de tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez para o Filho. Tudo que Deus fez. Por isso que ele está antes de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Está vendo como se refere ao Filho eterno? Então ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas ele quis, porque essa era a vontade do Pai, que ele fosse até aquela cruz. E que ele fosse vitorioso sobre a morte. Porque a vontade do Pai é que ele pudesse conduzir muitos filhos à glória. Então ele não permaneceu só. Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, conduzindo esses irmãos à mesma glória. Não é outra glória, mas é a mesma glória, porque ele se tornou então o primogênito. Assim é verdadeiro também para conosco. E agora nós estamos aqui como filhos de Deus nessa jornada. Então olhamos sempre para o nosso Senhor e sua obra. E temos a garantia de que isso de fato ocorrerá. Que nós seremos transformados, ou estamos sendo transformados. Na medida que nós olhamos, então, podemos tomar a cruz e seguir o Senhor. Podemos ser vitoriosos sobre as nossas próprias vidas e seguir o Senhor. Porque foi assim com ele. Então, se Paulo pôde lutar o bom combate e completar a carreira, é por esse motivo. Porque Paulo olha para o Filho primogênito. Ele olha para o Filho que está no trono. Ele olha para o Filho unigênito que cumpriu aquela obra na cruz. Pela sua vitória. Paulo olha para a ressurreição do nosso Senhor. Paulo sabe que esse homem está no trono com um corpo glorificado. A vitória de Cristo para Paulo é muito certa, assim como deveria ser para nós. Então, o que Paulo pode fazer mediante disso? Mediante a isso? Combater o bom combate. Completar a carreira e guardar a fé. Coisas que seriam impossíveis para Paulo e seriam impossíveis para nós. Mas por causa da obra de Cristo se tornou possível. Essa é a graça habilitadora, essa é a graça transformadora. Então, vamos seguir para mais alguns versículos aí. Vamos ler novamente as duas porções de João, a primeira epístola de João. No capítulo 3. Então, primeira epístola de João, capítulo 3.
Vamos ler a partir do versículo 1. Vede que grande amor, todos localizaram aí? 1 João, capítulo 3, o verso 1 a 3. Então, observe, então, esse versículo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Observe essa primeira expressão. Isso que nós já somos. Por que nós já somos? Por causa da coroação, eu vou enfatizar isso várias vezes, por causa da coroação do Filho unigênito que se tornou primogênito pela ressurreição. Nós compreendemos isso. Isso é claro em nossos corações. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o grande amor de Deus. Então, por isso que o Filho eterno, o Filho de sempre, o seu único Filho, unigênito, ele é unigênito. Deus, o Pai, vai repartir a herança. Se ele fosse unigênito apenas, ele seria o herdeiro de tudo, como ele é o herdeiro de tudo. Mas como ele está no trono, e ele adquiriu esse trono pelos seus méritos, ele reparte com os muitos filhos, o quê? A sua herança. Abra lá em Romanos capítulo 8. Deixa marcado aí, João. Romanos capítulo 8, o versículo 16. Romanos capítulo 8, verso 16. Então vamos seguir vendo primeiro essa beleza da vitória, da coroação do primogênito. Então observe esses versículos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esses versículos são conhecidos dos irmãos. Olha o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro. Viu? Herdeiro. Herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. Não co-herdeiro aqui. Aqui está herdeiro. Porque qual é a condição para que nós possamos herdar? Não estou falando de ser herdeiro. Eu estou falando de herdar. Então observe, se concentre um pouco, use sua mente para você compreender. Nós só podemos herdar porque somos herdeiros do Pai. Nós só podemos herdar porque somos filhos. Nós só podemos herdar porque Cristo ressuscitou. Nós só podemos herdar porque Cristo foi vitorioso sobre aquela morte. Porque senão nós não seríamos herdeiros. Nós só somos herdeiros porque Cristo está no seu trono. Um homem foi coroado no seu trono. Se os nossos olhos não fixarem neste homem glorioso no trono, nós não somos transformados. E nós não iremos herdar. Porque o fato de lá no trono estar um primogênito, isso é a prova, a evidência incontestável e a garantia de que nós herdaremos. É a garantia que nós recebemos corpos incorruptíveis. Porque os corruptíveis não podem herdar nada. Então, fixar nossos olhos, como falamos, no Cristo coroado, é a garantia que nós seremos transformados. Quando nós olhamos para o Cristo unigênito, o Filho unigênito, é a garantia da nossa salvação. Quando nós olhamos para o Cristo entronizado, é a garantia da nossa transformação. Ninguém pode mexer na obra salvadora, quando nós cremos no Filho unigênito que amou o mundo. Ninguém pode questionar esse amor. Ele nos cela uma salvação. De outro lado também é verdadeiro. O Cristo coroado nos cela a nossa transformação.
Então há um primogênito naquele trono. Há um homem, há um cordeiro naquele trono, no trono de Deus, que possui uma natureza humana, que se tornou semelhante a nós. Então por isso que nós que somos agora herdeiros, filhos, como está aí, somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, do nosso Pai, por causa que somos filhos, e co-herdeiro com Cristo. Porque Ele, sendo o primogênito, Ele reparte conosco a sua herança. Ele repartiu conosco a sua herança. Agora a questão é, nós devemos tomar posse, ou herdar, então, como herdeiros. Herdeiros nós já somos, porque isso não dependeu de nós. Dependeu da obra do nosso Senhor. Mas herdar passa por nós. Compreendeu isso, irmãos? Vamos devagar, porque eu sei que muitas vezes nós fazemos confusão com essas coisas. Mas é necessário. Nisto depende a nossa transformação. Então volte lá para 1 João. Vamos buscar mais alguns textos e à medida que nós vamos lendo vai ficando mais claro. A própria palavra de Deus vai dar esse caminho bem seguro, sem medo, irmãos. Sem medo, como Paulo não teve, de combater o bom combate. Não é? Aquele que era menor e de todos os apóstolos, que se considerava indigno de ser apóstolo, o que ele fez? Ele trabalhou mais do que todos, para que a graça de Deus não se tornasse vã. Ele vai dizer, não eu, mas a graça de Deus. 1 Coríntios 15. Porque ele compreendeu exatamente isso. Paulo tem os seus olhos fixados naquele que alcançou o trono. Pela sua vida, pelos seus sofrimentos, pela vida de obediência, pela vida de submissão ao Pai, por vencer a sua própria vida e submeter à vontade do Pai. Então Paulo pôde lutar, não fora da graça, não sem a graça, mas debaixo da graça. Sem anular a graça. Não eu, mas a graça de Deus. É assim que está esse versículo? Tem algo mais nesse versículo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Comigo. É assim que termina esse versículo. Não apenas não eu, mas a graça de Deus. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Junto. A obra do primogênito fala de uma obra inclusiva. Em tudo. Compreendeu, irmãos? O primeiro aspecto, uma obra substitutiva. Ninguém poderia entrar naquela morte. Mas o outro aspecto, uma obra inclusiva. Ele nos fez morrer com Ele. Isso não é uma verdade da palavra de Deus? Ele não atraiu todos àquela cruz? Nós não estamos unidos com Ele na sua morte? Então somos participantes e unidos com Ele em sua ressurreição? Como ser e garantia do que Ele fez, nós então seremos transformados e recebemos corpos glorificados. Uma obra totalmente inclusiva. Não mais substitutivo, como nós estamos falando, mas agora uma obra inclusiva, a qual nós somos participantes. Nós somos chamados para herdar, assim como Ele, como homem, herdou. Herdou aquilo que Ele já possuía. Viu a semelhança, irmãos? Se nós não fôssemos filhos de Deus, como Pedro está dizendo, nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Mas porque somos filhos de Deus, somos herdeiros. Agora, estamos aí, nesse processo, para herdar. Herdar até mesmo um corpo incorruptível, a qual nós ainda não temos. Mas há uma garantia que isso ocorrerá. Então, seguindo aí o versículo, sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Lembra quando nós falamos? Quando aquele menino nasceu, ali naquela manjedoura, o mundo não o reconheceu. Não é? Não havia lugar para ele. Para todos havia lugar, todos estavam bem acomodados em suas hospedagens. Mas para aquele menino, não havia lugar. Por quê? Porque o mundo não o reconheceu. E assim a igreja, o corpo de Cristo. Ele não foi reconhecido. Nós também não seremos, não somos reconhecidos pelo mundo. Ou não deveríamos ser.
O verso 2, então. Amados, agora somos filhos de Deus e... Então aqui os irmãos vão observar que toca esse lado das nossas vidas e da nossa transformação. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Falando então de quando o Senhor, numa era vindoura, vier, nós seremos então transformados, como 1 Coríntios capítulo 15. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por que essa verdade está selada? Por que essa verdade que ocorrerá conosco é verdadeira? Porque ela aconteceu com aquele homem, com o Filho do homem. Ele foi vitorioso sobre a morte. É por isso que nós temos essa garantia. É por isso que nós podemos então combater como Paulo combateu. É por isso que cada um de nós aqui não tem desculpa para não vencer a nossa carne. Vivemos muitas vezes a vida inteira assim nesse conflito. E achamos que, na verdade, a carne sempre vai vencer. É porque nós estamos olhando para o lugar errado. Eu e você podemos vencer a nossa carne. Porque Ele disse naquela cruz que estava consumado. E está consumado. Ou nós cremos naquela vitória, ou nós não cremos no Cristo vitorioso. E a nossa dificuldade é porque não vemos que Ele adquiriu por direito o seu trono. A sua vitória. O trono mostra a sua vitória. Então Ele foi vitorioso sobre a sua vida. Para que nós pudéssemos ser também vitoriosos sobre a nossa carne, sobre o nosso ego, sobre os nossos próprios interesses, sobre as nossas cobiças, e por aí vai. Então seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Olha o verso 3. E a si mesmo se purifica. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Qual esperança? De sermos o quê? Transformados. Assim como nós olhamos para Ele e vimos que Ele foi transformado na sua vida, nós olhamos para Ele e temos em nós agora esta esperança. Qual esperança? Não apenas que nós um dia estaremos numa era vindoura e estaremos no céu. Observe que o texto não está falando isso. Ele está falando assim como nosso Senhor passou por aquele processo de transformação em sua vida, desde do seu trono, que Ele ocupava como Filho eterno, herdeiro eterno, como sempre. Desde lá, Ele passou por esse processo de humilhação. Nós olhamos para Ele, olhamos a vitória dEle sobre a sua vida, mais uma vez. Olhamos para a vitória dEle sobre a morte. E olhamos para Ele e falamos assim, temos esta esperança. Esperança do quê? Que nós também seremos transformados. Que nós também venceremos. Que nós também completaremos a carreira. E o que mais Paulo vai dizer? Que nós também, a sua igreja, receberá pela aprovação e pela sua dignidade a coroa da justiça. Porque é isso que Paulo disse. Para mim a coroa da justiça está reservada. Será que foi só Paulo que disse? Abra um texto em 1 Pedro, volte um pouquinho aí. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Vamos ler a partir aí. Fique marcado em 1 João. Vamos ler a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos, como nós falamos sobre Pedro. Pedro compreendeu muito bem o sentido da graça. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas
e espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Agora o verso 13 e 4. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. O 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, veja essa expressão, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então essa não é uma coisa só de Paulo, essa é uma coisa também de Pedro. Daqueles então que permanecem, daqueles que reagem e respondem mediante a obra do nosso Senhor, aqueles que combatem, aqueles que vencem a carne, aqueles que andam no Espírito, aqueles que têm a garantia de que esse processo ocorrerá. Então receberemos a imarcessível coroa de glória, assim como Paulo. Para mim está reservado a coroa da justiça, mas não só para ele, mas para todos aqueles quanto amam a sua vinda. Isso é para nós. A igreja ocupará, assim como foi a vida do nosso Senhor. Isso é claro para os irmãos. Assim como aquele homem andou e adquiriu lugar naquele trono. É por isso que quando ele consuma sua obra, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que nem todas as coisas estão consumadas. Porque nem todas as coisas estão totalmente sujeitas. Por quê? Porque ele aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Ele aguarda a conformação da igreja, do corpo de Cristo, para que finalmente todas as coisas estejam sujeitas e debaixo dos seus pés. Para que ele possa confiar tudo isso a Deus o Pai. Então esse é o aspecto da transformação que está ocorrendo conosco. Para que possamos receber então essa coroa aí que nos está reservada. Então volte ali novamente em 1 João. No capítulo 3. O versículo 13 então. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Esperança que nós seremos transformados. Está claro isso para nós, irmãos? Não só no futuro, não só no mundo vindouro, mas já no presente século. Então, junto com esse versículo, nós temos que considerar o capítulo 4 e o versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 de 1 João. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, está vendo aí? Pois segundo Ele é, também nós somos, aonde? Agora não quando o Supremo Pastor se manifestar, mas Ele está falando segundo Ele é, nós somos neste mundo. Irmão, sabe qual o caminho que para nós é seguro? Todo caminho que nós encontrarmos e tiver as suas pisadas, e elas estiverem marcadas com sangue, pode seguir que esse caminho é seguro. Qualquer caminho que não estiver marcado com sangue, não siga. Qualquer caminho que estiver marcado com o sangue do sacrifício de Cristo, siga as suas pisadas, porque é o caminho seguro. Porque essas pisadas que estão marcadas com o sangue, falam então da vitória da vida do nosso Senhor Jesus. Fala da sua vida de obediência diante de Deus. Fala da sua aprovação como servo. Fala do seu caráter como filho. Os seus pés são como bronze polidos. Qualquer caminho que não houver as marcas do sangue, não siga, porque isso fala da cruz. Qualquer caminho que não nos leva ao caminho da cruz, saia fora, porque esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho do Filho do Homem, que negou a sua própria vida e seguiu o Senhor. Esse é o caminho para nós. Esse é o único caminho para nós alcançarmos essa coroa. Nós gostamos da coroa, né? E recebemos essa coroa da justiça. Nós estamos olhando para o final aqui, na verdade.
Por que nós estamos olhando o final? Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida nesse presente século, mas com uma esperança e a segurança de um mundo vindouro. Então nós negamos a nós mesmos e seguimos o Senhor olhando para aquilo que nos está garantido, para aquilo que nós já temos. Nós sabemos que nós vamos herdar, mas já podemos olhar porque nós somos herdeiros. Então por isso nós estamos examinando alguns textos que mostram uma era vindoura e a consumação. Mas esse de fato é o final. Então o que João tem a dizer é que no presente século, assim como ele é, assim como ele foi, também nós seremos. O que isso significa? Que nós já estamos no presente século, vivendo essa vida de transformação do nosso caráter como filho e da aprovação daquilo que servimos a Deus como servos. Ele assumiu a forma de servo. Agora vamos ali em Hebreus no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, e vamos considerar aí algumas coisas ainda nesse tempo. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, então observe aí essa palavra que nós já até estamos comentando sobre ela, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, o Filho, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora observe, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou. Ele assentou por direito. Ele não assentou porque ele é o filho herdeiro de todas as coisas. Porque ele já estava lá naquele trono como filho eterno, como Cristo eterno. Porque ele é Deus. O trono é dele e de mais ninguém. Então por que ele assentou? Ele assentou porque ele alcançou esse trono como homem. Isso é claro para nós, irmãos. Ele não assentou nesse trono como Deus. Lembre-se de Filipenses 2, o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo pensamento. Então vamos um pouco devagar. Quando nós olhamos aí para essa expressão filho herdeiro, aí de Hebreus, se refere, como falamos, esse filho, se os irmãos observarem, se refere a tudo que o filho é. Se refere ao filho eterno, porque ele é o herdeiro de todas as coisas, não é? Antes de qualquer coisa, irmãos, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar o homem, antes da fundação do mundo, no tempo eterno, antes de tudo. Ele é o quê? O filho herdeiro de todas as coisas. Essa é a ideia de Colossenses. Abra ali comigo em Colossenses esse versículo, para que os irmãos possam ler junto comigo. Volte um pouquinho aí. Colossenses capítulo 1, o versículo 15. Aqui nós temos dois sentidos muito bonitos a respeito do primogênito. Mas vamos ficar com esse primeiro. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Viu? Não é o primeiro criado no que concerne ao homem. Não é isso que esse texto está dizendo. Então não se engane com as vozes, né? E a falácia. Porque essas vozes e essas falácias corrompem os bons costumes. Então não misture as coisas e compreenda a palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Antes que tudo viesse a existir, ele é o herdeiro. Ele é o filho unigênito de Deus. Ele é o filho.
herdeiro de todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Praticamente as mesmas palavras ali de Hebreus. Esse é o Filho. Viu como está separado aí, bem separadinho, o Espírito deixou? Falou pelo Filho. Se refere a esse Filho. É assim que ele falou na antiga aliança. Os profetas falaram por causa desse Filho, senão eles não falariam. Os profetas só puderam anunciar algo por causa desse Filho. Então, o herdeiro está aí. Então, vamos seguindo aí o versículo. O versículo 3. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então você tem, no versículo 2 você tem herdeiro, no versículo 4 você tem herdou. Então nós podemos concluir assim: o herdeiro herdou. Essas duas palavras não têm o mesmo significado, o mesmo sentido. O herdeiro herdou. Se ele não fosse herdeiro, ele não poderia herdar. Agora isso é verdadeiro, como nós já falamos. Se nós não fôssemos filhos, nenhuma herança teríamos. Mas porque somos filhos de Deus, o que está garantido para nós? Uma herança. Todos os filhos possuem herança. Agora, entre a herança e herdar, então houve uma grande luta e jornada na vida desse filho unigênito que se tornou primogênito. Entre nós que já somos herdeiros, como filhos de Deus, e herdar, há uma grande jornada como foi a do Filho do Homem. Há uma grande peregrinação nesse deserto, a qual o Senhor está nos colocando em um degrau de glória e mais um degrau de glória. Ou um degrau de graça em lugar de graça. E a graça nos ajuda, porque Ele prepara aquela plataforma ali, com bastante dificuldade. Ele prepara a plataforma. Por isso que é graça em lugar de graça. Então Ele prepara a plataforma, isso é a ação da graça. Veja como nosso Senhor é bondoso. Ele prepara a plataforma, aquele degrau. Aí nos pega e coloca naquele degrau. Graça em lugar de graça. E agora Ele vai ficar observando qual é a reação desses filhos. Nessa plataforma que Ele criou, nessa plataforma que Ele colocou, porque é graça. Graça em lugar de graça. Então Ele coloca nessa plataforma e fica observando. Vamos ver se eles estão aptos para receber a coroa da justiça. Vamos ver como que eles vão combater as suas concupiscências nessa plataforma. Vamos ver como que eles vão responder à palavra de Deus. Vamos ver de fato se eles são filhos obedientes à minha palavra. Então, o Senhor está observando tudo isso. E quando aprovado, o Senhor gracioso, Ele monta mais uma plataforma de graça. E Ele nos pega, então, mediante aquela aprovação e obediência na nossa vida, é assim que nós avançamos. Se não há arrependimento, se não há obediência, o Senhor já falou no nosso coração e não há resposta, o Senhor não monta outra plataforma. Ele só monta uma plataforma depois que houve arrependimento, consideração, obediência. Nós achamos que nós estamos subindo um monte de degraus. É tudo conhecimento sem vida. Ele só monta uma outra plataforma mediante a resposta daquilo que compreendemos na palavra de Deus. E essa plataforma são as mais diversas. As circunstâncias mais adversas nas nossas vidas. E aí ele monta mais uma plataforma, mais um degrau. Essa é a vida ascensional do corpo de Cristo. É assim a carreira cristã. E Paulo está dizendo, eu completei a carreira. Cada degrau que ele colocou, eu combati. Eu lutei o bom combate. É assim que Paulo via
a obra da graça de Deus. Ele estava vendo então que aquela escada estava levando Paulo para direto para o trono. Por que nós sabemos? Por que temos essa garantia? Porque houve um homem que desceu. E ele estabeleceu aquilo que João vai dizer de escada. Uma escada. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada é o Filho do Homem. Essa escada está posta. Essa é a nossa garantia, que há uma escada a qual o Filho do Homem trilhou e andou. Então nós olhamos novamente para ele. É uma escada. Era o sonho de Jacó. O Filho do Homem desceu. E ele estabeleceu essa escada. Essa vida, então, cristã ascensional. Que nos leva direto ao trono. Então, assim é de glória em glória. Graça em lugar de graça. Na medida que nós vimos, então, a glória do nosso Senhor. Vamos seguir aí, que tem alguns minutinhos ainda. Então, no versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou o mais excelente nome. Então, o herdeiro herdou um nome. Esse nome aqui é um nome vitorioso. O nome dele como Filho do Homem nós já falamos. Jesus. Esse não era o nome humano dele. Ele está falando que este nome, esse Filho do Homem que recebeu um nome e que se chamava Jesus, ele então caminhou de tal maneira que ele pôde herdar. Então esses dois aspectos está claro. Como ele adquiriu esse trono. É por isso que está aí, depois dele ter feito a purificação de pecados, depois dele ter vencido a morte, depois dele ter ressuscitado, ele se tornou vitorioso. Então ele herda, mas ele já não é herdeiro de todas as coisas, mas está falando especificamente a um homem, a um varão, aquele que foi feito, aquele que foi formado ali naquele corpo, aquele que se tornou semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Agora vamos pensar mais um pouquinho aqui, irmãos, e nós ainda estamos dentro do nosso tempo, mais alguns minutinhos. Parece que é muito simples, é que nós não meditamos profundamente. Esse que é o herdeiro, ele sempre esteve no seu trono. O que significa aquilo que Filipenses 2, o versículo 6, que nós já lemos em outro tempo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, nós temos dimensão do que ele abre mão como herdeiro de todo o universo, de todas as coisas. Porque quando ele assume a forma de servo, o que os irmãos acham? Ele está falando assim, eu estou abrindo mão. Escute com atenção, irmãos, porque isso é verdadeiro para nós. Nós que somos filhos de Deus. Ele está falando assim, eu estou abrindo mão da minha herança. Compreende isso, irmãos? Eu estou abrindo mão da minha herança, como filho eterno. Quando ele sai do seu trono, aquele trono ficou desocupado. Ele falou assim, eu não herdo mais nada. Eu vou conquistar. Eu vou ser capaz de retornar a esse trono. Eu vou me tornar semelhante aos irmãos para mostrar a todos que o homem também ocupará esse trono. Vou conquistar o meu direito de herança. Eu vou conquistar esse lugar que está em aberto. Ele deixou o seu trono. Nós entendemos isso, irmãos? A vida de humilhação do nosso Senhor Jesus. Agora, vamos fazer uma aplicação para nós.
Nós já falamos que nós somos o quê? Filhos de Deus, como Pedro falou. Nós já somos, de fato, Pedro diz que nós já somos. Graças a Deus por isso. Romanos 8 diz que nós também somos o quê? Herdeiro. Não é? O que o herdeiro fez para herdar? Nós já vimos o fim de muitas coisas. O corpo glorificado, a coroa da justiça está reservada. O que o Filho de Deus fez, o Filho Eterno? Ele abriu mão desse direito. Agora nós somos herdeiros de Deus por causa dessa obra. E o que nós fazemos? Para que o nosso coração não se ensorbebeça e não se encha de orgulho. E não venhamos aí tratar a graça de maneira leviana. Então nós que somos herdeiros, passaremos por um processo, uma caminhada em um deserto, uma peregrinação em um corpo de humilhação. Em outras palavras, nós abrimos mão dessa herança para caminharmos de maneira digna, na medida que então a imagem vai resplandecendo através de nós, na medida que Cristo vai sendo formado em nós, a palavra vai sendo implantada, nós vamos caminhando uma vida de obediência, nós vamos sendo vitoriosos sobre as nossas próprias vidas. Aquele que não for humilhado não será exaltado. Primeiro a humilhação e depois, então, a exaltação. Foi assim na vida do Senhor Jesus. Porque o que nós temos em vista? Que nós iremos herdar e receber a coroa de justiça. Isso põe um equilíbrio na obra tão graciosa do nosso Senhor. Da obra bendita que Ele fez e daquilo que Ele fará através da sua igreja, ou através de nós. É por isso que a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Porque há um processo acontecendo em nossas vidas. Há uma caminhada de obediência na palavra de Deus. Então o Senhor desceu desse lugar. Deixou a sua herança. E Ele veio como homem. E viveu como homem. E se tornou semelhante a nós. Então, seguindo aí mais um pouquinho. Então ele herdou, aí como está no versículo 4, herdou o mais excelente nome. Olha o versículo 5, seguindo aí. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? Porque ele foi menor do que anjos. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Então agora nós temos o verso 6 e a palavra primogênito. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui nós temos agora a palavra primogênito. Por que ao introduzir o primogênito, não unigênito, primogênito? Não unigênito, mas sim o primogênito. Ao introduzir o primogênito no mundo. Quando que isso aconteceu? Quando que esse primogênito foi introduzido no mundo? Após a sua ressurreição. É por isso que no versículo à frente, no capítulo 2, o verso 10, porque convinha que aquele acharam aí o verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, porque ele é o primogênito, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos, autor da salvação deles. O primogênito, após a sua ressurreição. Ele se tornou as primícias de Deus, o primogênito. Então essa introdução aqui não é o seu nascimento. Por isso que ele é as primícias. Por isso que ele é o primeiro a ressuscitar. É por isso que João vai dizer, se o grão de trigo cair na terra não morrer, se ele não passar pela morte, ele não pode ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele produz fruto. E esse fruto é a igreja. Esse fruto é o corpo de Cristo.
são os filhos de Deus. É porque Ele morreu e Ele foi introduzido em ressurreição. Ele foi o primeiro, Ele é o primogênito, porque a ressurreição sela os muitos filhos de Deus. E por isso que nós vivemos no poder e na vida de ressurreição. Então a ressurreição não apenas garante uma salvação eterna, mas garante o direito de filiação. Garante o direito de sermos herdeiros. Não é? Então, o primogênito foi introduzido ali, após morte e ressurreição. E assim, esse primogênito agora foi coroado aí de honra e de glória. E nós temos que concluir por causa do nosso tempo. Que ajude o Senhor sobre essas coisas. O herdeiro herdou. Ele se tornou o primogênito. Né? E essa figura do primogênito, ela é tão clara aí na antiga aliança. Né? Você quer ver um exemplo só para nós concluirmos? Quando nós pensamos em Esaú e Isaac. Apenas para fazermos essa aplicação. Ele, pelos seus méritos, se tornou primogênito. Vitorioso sobre a sua vida, vitorioso sobre a morte. E ele ressuscitou. Quem era o primogênito? Esaú. Mas quem assumiu a herança? Por que Jacó assumiu a herança? Porque Esaú desprezou o direito de primogenitura. Em outras palavras, Esaú se mostrou incapaz de assumir herança. Ele é o primogênito, sim, ele que deveria assumir como primogênito. Mas o que a sua vida demonstrou? A sua vida demonstrou que ele não foi aprovado. Como que ele poderia assumir toda aquela herança? A Bíblia chama isso, no que concerne aos filhos amadurecidos, a ruiostesia. Um processo de amadurecimento para que tenhamos condição de assumir a herança. Então Esaú desprezou e Jacó assumiu então o direito de primogenitura. Não foi assim? Quem mais nós temos de exemplo na antiga aliança? Dos filhos de Jacó, quem é o primogênito? Então nós temos muito. Não basta ser primogênito. Compreendeu? O primogênito precisa se mostrar capaz. A Bíblia vai falar em Hebreus mesmo, que nós somos o quê? Os primogênitos, se referindo à igreja, o corpo de Cristo. Quem foi o primeiro filho de Jacó? Rubem. Rubens também se mostrou incapaz de assumir o quê? A herança. De administrar como um bom mordomo a herança. Quem entraria no lugar de Rubens? Simeão piorou ainda. Mais incapaz ainda. Quem foi que assumiu ali por um momento? Judá. Que se mostrou mais fiel. Mas Judá em sua vida demonstra, e ele diante do Senhor vê a incapacidade dele também assumir a herança. Para quem ele vai confiar a herança? Para aquele que foi fiel e seguiu os caminhos do Senhor. Em meio a quê? Perda, dano, sofrimento, injustiça, humilhação. Abriu mão, perdeu todo o direito de herdar, de herança. Viveu mais como um bastardo que como alguém que tem direito. Então Judá vai entregar a José o direito de primogenitura. E isso é verdadeiro para nós. Isso é verdadeiro. Então não basta sermos herdeiros. O desejo do Senhor é que a igreja se encontre capacitada. Assim como foi o nosso Senhor. Ele se tornou capaz, por meio da sua vida, do seu sofrimento, de ser o autor da nossa salvação. E assim o Senhor está tratando conosco. E nos conformando a Ele. Para que sejamos capazes. Para que Ele possa então, no final de tudo, colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Para que possamos então assumir essa herança junto dele. Por isso que nós somos co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que o Senhor nos ajude. Que o
Senhor, desperte os nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos ao teu Espírito que ilumine os olhos dos nossos corações. Temos um coração livre diante da tua palavra. Que o Senhor continue nos transformando à imagem de Cristo. E que de fato a tua expressão, a tua vida, o teu caráter seja manifestado. Que possamos como servos sermos aprovados diante de ti. Cumpre em nós, ó Senhor, todas as coisas. Realiza tudo aquilo que o Senhor designou por meio da tua igreja. Que a tua glória, que o teu testemunho seja reconhecido. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esse tempo de comunhão na tua palavra. Amém.